a gente vai falar um pouco sobre a introdução aos nanomateriais, definir o que é um nanomaterial, e a gente vai abordar alguns métodos de produção desses materiais. Esses métodos hoje são subdivididos em top-down e bottom-up. A gente vai falar sobre alguns, tá? Os mais conhecidos aí, os mais utilizados. Vai mostrar as principais técnicas que a gente vem utilizando, tá? Nesses trabalhos. E aí, por último, algumas propriedades físicas e aplicações desses materiais, tá? E, por fim, agradecer à equipe. Então, vamos lá. Então, desenvolver materiais, né? Desenvolver nanomateriais. Então, para que isso? Por que disso? Então, se a gente olhar para essas duas imagens aqui, a gente tem um 14 bis aqui, desenvolvido, projetado pelo Santos Dumont, e um novo avião da Cirrus aí, o Vision Jet, aqui do lado direito, tá? Então, ambos, além do desenvolvimento em eletrônica, na parte mecânica, toda essa evolução do 14 bis para o que a gente tem hoje, ela está muito ligada ao desenvolvimento de novos materiais, então, principalmente na área da aviação, novos compósitos, né? Materiais cada vez mais leves e resistentes, tá? Então, buscar novos materiais, ele tem essa importância, tá? Para melhorar a nossa qualidade de vida, tá? E, além da busca do conhecimento, você tem como foco a melhora da qualidade de vida. E o tamanho, tá? O tamanho dos materiais, ele sempre foi utilizado para a busca dessas melhorias. Tá? Se a gente pensar ontem, né, isso é algo novo, falando em linha histórica, a IBM lançou um HD, tá, em 1950, que ele pesava cerca de 1 tonelada e ele armazenava somente 5 MB. Ele tinha somente 5 MB de memória. Hoje a gente tem pendrives aqui muito compactos, tá? De até 2 TB de memória. Tá? Isso aqui tem uma relação bem direta, tanto ao desenvolvimento de novos materiais, como também a manipulação de materiais a tamanhos, a dimensões muito reduzidas, tá? Dimensões bastante reduzidas. Nisso tudo, nessa gama de estudos e desenvolvimento tecnológico, surgiu uma área que é relativamente jovem na ciência, que é o que a gente chama de nanociência e nanotecnologia. A gente tem como marco histórico, né, do surgimento da nanotecnologia, essa palestra do professor Richard Feynman, tá, na Caltech, em 1959, onde ele aborda que os materiais eles podem ser estudados a nível molecular e a nível atômico, e que o estudo dele e desenvolvimento disso poderia gerar a miniaturização de dispositivos, tá? Ele já previa isso, a miniaturização de dispositivos, em especial dispositivos de armazenamento. Tá? Então, em 1959, então 5 anos depois, ou 9 anos depois do desenvolvimento do HD de 5 MB que eu acabei de mostrar pela IBM, o Feynman já estava pensando em miniaturização de dispositivos de armazenamento, né? O que faria com que eu tivesse mais capacidade de armazenamento em um tamanho mais compacto. Porém, ele fez toda essa palestra, tá? Essa palestra é tida como um marco histórico da nanociência e nanotecnologia, porém ele não utilizou a palavra nanociência e nanotecnologia, mas ele já previu toda essa gama, essa linha de estudo, que hoje está presente em quase todos os institutos de pesquisa no mundo aí, tem todos os grandes institutos, tem no mínimo um grupo ali com o foco em estudo de nanomateriais. Tá? Essa grande área, né, que a gente chama de nanociência e nanotecnologia, ela tem um grande alicerce que sustenta ela, né, o porquê da gente estudar ela é que a propriedade dos materiais, tá, da maneira pela qual a gente conhece, ela é fortemente dependente do tamanho das partículas desse material. Então, se a gente pegar cristais de quartzo aqui macrométricos, eles têm propriedades físicas totalmente diferentes do que nanopartículas, tá, de quartzo, de SiO2. Então, você altera as propriedades físicas somente manipulando o tamanho do material. E o que isso traz de benefício? Tá? Em que isso traz de benefício? Os benefícios são gigantes. Né? A partir do momento que eu, somente em reduzir o tamanho, eu tenho novas propriedades físicas, isso é praticamente eu obter novos materiais. Então, tenho novos materiais, novas propriedades físicas,
Consequentemente, eu posso pleitear novas aplicações. E aí, tendo novas aplicações, eu tenho ganho em qualidade de vida, desenvolvimento tecnológico, enfim. Tem todas as benesses dessa grande área. Só que a gente fica falando em nanomaterial, nanociência, mas o que vem a ser esses nanomateriais, tá? Tem uma definição hoje na literatura, que é a mais aceita, tá? Que é que esses nanomateriais são materiais que possuem ao menos uma dimensão na faixa de tamanho nanométrico, ou seja, na ordem de grandeza de 10 a menos 9 do metro, e que eles estão abaixo do tamanho crítico, capaz de alterar alguma das suas propriedades, tá? Esse tamanho crítico, ele costuma ser abaixo dos 100 nanômetros, tá? A maioria dos materiais, ele altera pelo menos uma das suas propriedades quando estão abaixo dos 100 nanômetros. Mas para definir um nanomaterial, ele não basta ter apenas 100 nanômetros, ele precisa ter 100 nanômetros e ter pelo menos uma das suas propriedades alteradas com a redução do tamanho, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens, porque além da diminuição do tamanho, em uma das dimensões... além da diminuição do tamanho, essa diminuição, né, a miniaturização da coisa aí, ele pode ser feita em algumas dimensões. Por exemplo, aqui eu tenho nanopartículas tridimensionais, tá? Aqui aproximadamente 40 nanômetros a escala, então elas têm aproximadamente 80 nano, então está dentro dessa ordem aqui, são consideradas nanopartículas. Aqui eu tenho layers, né? São folhas, são camadas, tá? Ao longo do plano da folha, eles não são nanométricos, mas na espessura da folha, ela tem dimensões bastante reduzidas na ordem do nano, tá? Tem estruturas que são estruturas bidimensionais. Aqui a gente já tem estruturas unidimensionais, tá? Ao longo aqui desses nanofios, eles não possuem dimensão nanométrica, mas o diâmetro dele aqui está dentro dessa ordem do nano. E atualmente a gente tem estruturas muito pequenas, tá? Muito pequenas, que elas se posicionam entre 1 a 15 nanômetros, que hoje elas são conhecidas como estruturas quase 0D, ou até mesmo algumas pessoas chamam 0D de maneira incorreta, mas é quase 0D, e que são chamadas hoje também por quantum dots, tá? São conhecidas como pontos quânticos. Enfim, eu tenho infinitas possibilidades com um só material. Eu posso pegar, por exemplo, como exemplo, o óxido de silício, eu posso produzir ele de forma tridimensional, bidimensional, unidimensional, de dimensão quase zero, e só variando as dimensões e tamanho eu tenho propriedades diferentes, tá? Então eu tenho um leque de propriedades, consequentemente um leque de aplicações. Só para a gente ter noção daqui do que é um nanomaterial, tá? Uma bola de tênis aqui, ela tem aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, tá? Se eu vier mais reduzindo o tamanho, as bactérias, elas estão na ordem do 0,01 milímetros, aqui na ordem do micron. Abaixo disso, a gente vê os vírus. Os vírus, eles têm aproximadamente 100 nano aqui, tá? Então, os vírus já são considerados estruturas nanométricas. Aí eu tenho moléculas na ordem de 1 nano e os átomos que ficam aqui na ordem do Angstrom, tá? Então, os nanomateriais, eles são algo que estão aqui entre moléculas e vírus, tá? Como pegar como exemplo o vírus, o SARS-CoV-2, né? Ele tem dimensões nanométricas, tá? Por isso que a gente precisa de instrumentos capazes de estudar eles com boa qualidade. Aqui tem a imagem de microscopia eletrônica desses vírus do SARS-CoV. Enfim, mas qual o grande efeito que a redução do tamanho promove nos materiais, tá? A mais discutida hoje, que é a mais badalada, tá? É eu aumentar a área superficial desses materiais, tá? O que vem a ser isso? Digamos que eu tenho um cubo aqui, de 1 centímetro de lado por 1 centímetro de lado. Se eu calcular a área superficial desse cubo, ele tem aproximadamente 6 centímetros quadrados, tá? Se eu pegar esse mesmo cubo e eu reduzir a cubos de 1 milímetro de lado, eu já aumento essa área superficial. Se eu pegar a área superficial de todos esses cubinhos e somar, eu já aumento essa área superficial de 6 centímetros quadrados para 60 centímetros quadrados, com a mesma quantidade de matéria. E se eu reduzir mais ainda a dimensão desse cubo, colocando um lado como aproximadamente 1 nanômetro, aí eu já vou ter 10 a 21 cubos, o que nos traz
uma área superficial de 60 milhões de centímetros quadrados, tá? Então, só o aumento de área superficial aqui é muito grande, só diminuindo o tamanho. Mas em que isso implica? Eu aumentando a área superficial, eu mantenho nos materiais uma maior superfície de contato. Então, para aplicações que está correlacionado com o efeito de superfície, tá? Como a dissorção, fotocatálise, enfim, aplicações que a gente vai ver daqui a pouco algumas, reduzindo o tamanho, eu já promovo, tá? uma grande aplicabilidade. Tá? Hoje, o que está bastante discutido nessa razão área-volume é que eu diminuindo essa razão área-volume, ou seja, aumentando essa área superficial, consequentemente eu posso utilizar esses materiais como um meio para eu fazer entrega de coisas no corpo humano, que é uma área bastante discutida hoje, principalmente que envolve matéria condensada junto com o pessoal da biologia, que é o drug delivery, né? A entrega de fármacos direcionada utilizando nanoestruturas. Tá? Então, eu reduzo o tamanho, consequentemente, aumento a área superficial, fico com mais área para eu absorver coisas na superfície e mandar pelo corpo aí. Tá? Outra propriedade bastante interessante quando você reduz o tamanho é o confinamento quântico. Tá? Então, quando ocorre o confinamento quântico? Faz de conta que eu tenho um semicondutor. Se eu mando um fóton nesse semicondutor e eu tiro elétrons aqui da banda de valência, mando aqui para a banda de condução, eles permanecem com a interação aqui, que é um par elétron-buraco, que a gente chama de éxtron, tá? A distância entre o éxtron e a distância entre o elétron e o buraco aqui nesse éxtron, a gente chama de raio de Bohr, ou raio excitônico de Bohr, tá? E quando o material ele possui as dimensões igual ou semelhante a esse raio de Bohr aqui, a gente fala que esse material apresenta efeito de confinamento quântico. Ou seja, se eu tenho um material, semicondutor do tipo bulk, né, que é o sólido estendido, é um material grande, ele tem mais espaço para esse éxito se difundir, porém o semicondutor do tipo nanômetro, esse éxito fica confinado nessa barreira de potencial de superfície. Né? E o que isso implica? Isso implica que as dimensões dessa partícula, tá? Elas confinam a função de onda do éxtron e faz com que eu tenha um aumento de band gap, ou seja, eu altero as propriedades eletrônicas desse material. Então, se eu tenho um sólido estendido, né, um material grande, que tem um certo band gap, eu fazendo a redução de tamanho, consequentemente, eu já aumento esse band gap. Isso tem implicações de aplicações diversas, né? Porque a partir disso eu posso fazer engenharia de gap, tá? Posso fazer engenharia de gap. Eu alterando o band gap, consequentemente, eu altero as regiões de absorção e emissão dos materiais. Então, já tenho propriedades de absorção e fluorescência em diversos tipos de amostras, enfim. Eu posso fazer aplicações como a fotocatálise, enfim, propriedades dos materiais, propriedades que envolvam a aplicação de luz, tá? Então, eu posso fazer que esse band gap ele se desloque para determinado ponto de absorção do espectro, somente alterando o tamanho da amostra. Tá? Então, além das alterações químicas que eu posso promover em uma certa amostra no laboratório, eu fazendo uma redução ou aumento de tamanho, eu posso alterar também as propriedades eletrônicas. Tá? Ó, com essa brincadeira, tá, de fazer engenharia de gap, de alterar tamanho, consequentemente alterar as propriedades eletrônicas, eu posso alterar o espectro de emissão. Tem um exemplo aqui do CDSE, que ele possui essa cor meio castanha aqui, tá? Então, só com a diminuição, essa brincadeira no tamanho da partícula, que está aqui, ó, entre 2 e 8 nanômetros, então são partículas dispersas aqui na forma de um colóide, eu consigo alterar o comprimento de onda de emissão. Isso aqui tem aplicações diversas, tá? Em fluorescência. Só que para produzir essas partículas, tá? Existem diversos métodos. Alguns são métodos físicos, outros métodos químicos, enfim. São diversos métodos, outros que misturam métodos físicos com métodos químicos. Porém, esses métodos, eles estão agrupados em dois grandes blocos, tá? Que são blocos que a gente chama de top-down, tá? E blocos que a gente chama de bottom-up, tá? De cima para baixo e de baixo para cima. O que vem a ser isso? Então, para obter materiais, meter estruturas em nanoescala, eu posso partir de um material grande, que a gente chama de bulk, fazer fragmentos. Desses fragmentos eu reduzo mais ainda, até chegar nesse tamanho nanômetro.
Ou eu posso vir lá de algo a nível atômico, fazer com que esses matos se aglomerem formando clusters, moléculas aqui, que por sua vez vão se aglomerar e formar estruturas em nanoescala, tá? Então eu posso vir de cima para baixo ou de baixo para cima. Um exemplo bem clássico, que a gente pode ter uma analogia com o que a gente vê hoje, é a produção de uma escultura, tá? Você pode partir de um bloco grande e ir esculpindo até chegar no que você quer, ou partir de fragmentos e fazer uma montagem de uma escultura, tá? E agora a gente vai para alguns métodos clássicos, tá? Alguns exemplos de top-down e bottom-up. Então, quando a gente fala de top-down, eu vim de algo grande e ir para o pequeno, a primeira coisa que vem em nossa mente, que vem na nossa cabeça, é a moagem, né? Que é um dos métodos aí de redução de tamanho mais antigos. A moagem mais conhecida hoje no ambiente acadêmico é a moagem mecânica ou ball milling, a moagem usando moinho de bolas, onde a gente insere um material dentro de uma cápsula com bolas de diferente diâmetro, cápsulas de diferente diâmetro, e essa cápsula é fechada, tá? E uma vibração muito intensa, inclusive tem a possibilidade de você fazer processos de aquecimento junto com vibração aqui. Isso vai fazer a redução do tamanho dessas partículas, tá? Então, você tem um material já conhecido, você coloca no moinho, você reduz o tamanho até um limite, tá? Vai chegar em um limite, e nesse limite é o que você, a menor partícula possível, é o que você vai ter para utilizar como nanomaterial aí nas suas aplicações, tá? Essa técnica é técnica relativamente barata, tá? É bastante conhecida. Ela tem uma escalabilidade enorme, tá? Então a indústria utiliza isso aqui com muita frequência, porém a reprodutibilidade não é boa, tá? Então os grãos eles não têm uma boa uniformidade, tá? E a reprodutibilidade não é tão legal assim, tá? Para ambiente acadêmico, ela não é uma grande técnica, mas é uma técnica muito utilizada e muito barata, tá? Na produção de nanomateriais. Porém, não é uma das melhores, mas é muito utilizada. Essa ficou bastante conhecida, tá? Principalmente aqui no Brasil, o pessoal não tira o nome grafeno da boca, que é a esfoliação, tá? Ela ficou bastante conhecida, esse método, tá? Principalmente pela esfoliação do grafeno. Então, consiste em utilizar um material bulk, e aí, utilizando fitas adesivas, eu vou grudando uma fita na outra e esfoliando. Depois que isso já está na forma de camada, de layers nanométrico, eu retiro isso para um substrato e aí isso está pronto para eu fazer análise em laboratório ou para aplicações diversas, tá? Então, eu posso fazer esfoliação, tanto essa esfoliação mecânica, utilizando fita aqui, como também existe a possibilidade de a gente fazer uma esfoliação utilizando sonda de ultrassom. Então, com um ultrassom bastante intenso, o material bulk disperso numa solução líquida, você sonica de maneira intensa até abrir essas camadas e deixar o material disperso na forma de uma solução coloidal, tá? Então, técnica também bastante conhecida, é uma técnica muito barata, porém não tem escalabilidade. Então, você não consegue fazer isso em larga escala, né? Produzir muito material esfoliando com fita. A escalabilidade é baixa. Outra técnica top-down muito utilizada, tá? Essa já está no estado da arte, bastante utilizada hoje, principalmente no que diz respeito à nanofabricação, na produção de nanodispositivos eletrônicos, é a litografia, tá? A litografia ela pode ser tanto óptica como eletrônica. Eu coloquei aqui o exemplo da eletrônica, porque a gente está falando de nanomateriais. Com a eletrônica a gente consegue reduzir a tamanhos bem menores, tá? Quando a gente, utilizando elétrons, a gente elimina o problema do limite de difração. Então, em que consiste? Consiste em utilizar um polímero, tá? Aqui, por exemplo, está o PMMA, pelo qual eu, utilizando um microscópio eletrônico, tá? Aqui o exemplo de um microscópio eletrônico, eu consigo sensibilizar em determinados pontos onde eu quero remover esse PMMA, utilizando o feixe de elétrons. Então, eu escravizo o feixe de elétrons no microscópio e sensibilizo nas regiões que eu quero o polímero. A partir dessas regiões sensibilizadas, elas podem ser retiradas em seguida, tá? Ou mantidas, vai depender de qual polímero seja a litografia positiva ou negativa. E a partir da retirada dessa região sensibilizada, eu posso fazer
uma deposição de um novo material. E aí eu retiro o PMMA em seguida e eu tenho a produção de nanoestruturas igualmente espaçadas. Então, essa técnica é uma técnica que tem muita reprodutibilidade, uma técnica fantástica aqui na produção de nanodispositivos, aqui tem um transistor nanométrico, porém, a escalabilidade dela ainda é muito baixa, tá? O microscópio vai fazendo dispositivo por dispositivo, mas é uma excelente técnica, principalmente no que diz respeito a estudo científico, né? Dentro de um ambiente acadêmico, para desenvolver nanodispositivos, é uma técnica fantástica. Para a gente não falar só de top-down, a gente vai para técnicas agora bottom-up. Essas técnicas bottom-up aparentam serem técnicas mais baratas, tá? Hoje elas são bastante utilizadas, os químicos utilizam com muita frequência essas técnicas bottom-up, que costumam ser técnicas que partem de via úmida. Porém, eu vou colocar até um exemplo que utiliza meio gasoso e sólido aqui, mas a gente vai começar pela técnica da coprecipitação, uma técnica muito antiga de síntese de materiais e uma técnica relativamente barata, tá? Que é a estrutura física que você usa para produzir os nanomateriais é uma estrutura bem pequena, tá? Então, você pode pegar, ela parte de soluções aquosas, tá? Então, você tem dispersões de íons que você pode diluir lá em um determinado solvente, seja ele orgânico ou inorgânico, água ou solvente orgânicos. Digamos que essas duas soluções de íons, quando juntam, esses íons podem ter a afinidade um com o outro, tá? Eles se ligam e precipitam, tá? Na forma de algo sólido. A partir do momento que eles precipitam na forma de algo sólido, você pode fazer uma certa filtragem ou centrifugação e você tem as estruturas nanométricas prontas, tá? É uma técnica barata, porém, para a uniformidade dos tamanhos dos grãos com essa técnica, dependendo do material, ela não é boa, tá? Ela não é tão boa ainda, mas é uma técnica muito barata, muito usada, tá? E tem uma escalabilidade enorme, tudo bem? Aqui a gente tem a síntese hidrotérmica ou solvotérmica, isso vai depender do solvente que eu vou utilizar. Então, assim como a coprecipitação, a gente pode partir de duas soluções de íons ou uma solução de íons aqui. Se a gente utilizar como meio líquido para dissolver esses íons, água a gente chama de síntese hidrotérmica. Se a gente utilizar qualquer outro solvente orgânico, por exemplo, a gente chama de solvotérmica, tá? Então, essa solução ela é colocada em um reator como esse, tá? Esse reator é conhecido como autoclave, é um reator de teflon com uma camisa de aço inox. Ele é como se fosse uma panela de pressão, sem nenhum suspiro, nenhuma saída de ar. Então, a partir do momento que eu coloco uma solução aqui dentro e eu inicio o aquecimento, então eu tenho uma síntese que parte de um processo de aquecimento e, consequentemente, pressão no interior dessa autoclave, tá? Essas condições de pressão, temperatura, tempo de aquecimento, o volume pelo qual eu coloquei no interior da cápsula, tudo isso influencia nas propriedades morfológicas, estruturais, vibracionais, enfim, e aplicações dos nanomateriais pelo qual vem desenvolver. Esse processo de aquecimento ele pode ser utilizando esse reator aqui, tá? Que é reator para síntese convencional, então isso num forno, ou pode ser utilizando fornos micro-ondas, utilizando umas cápsulas somente de teflon bem resistentes, tá? Então, é uma técnica bastante utilizada, bastante escalável e utiliza baixa energia, tá? Como a gente fala aqui de reatores de teflon, então a gente vai até 200, 220 graus, não tem necessidade de temperaturas muito altas. Então, é uma técnica relativamente limpa. E aí, para ficar 3 de cada como exemplo, top-down e bottom-up, tem o Chemical Vapor Deposition, tá? Técnica de CVD, que aí a gente parte de gases, tá? Então, você pode fazer uma reação utilizando vários gases, você lança esses gases dentro de um forno tubular, esse forno vai ser aquecido, então você pode fazer a reação somente utilizando gases, como também para que esses gases reajam entre si e precipitem, mas também utilizando, sei lá, alguns reagentes sólidos que eles vão sublimar, então a junção de gás com esse reagente sólido, ele faz com que esse gás de arraste, ele se precipite as nanopartículas em cima dos substratos ao longo
da tubulação, tá? Então, a gente produz material aqui utilizando um gás de arraste, um material sólido que vai sublimar e se depositar em cima de substratos, tá? Essa técnica é bastante utilizada, principalmente para materiais bidimensionais, tá? Formação de filmes finos. É uma técnica muito boa, relativamente barata, tá? E que tem uma boa escalabilidade e reprodutibilidade. Enfim, as técnicas de caracterização são diversas, mas algo ainda não é... algo que todo mundo está em consenso é a importância das técnicas de caracterização, tá? As principais que são utilizadas hoje, a gente tem a campeã e a difração de raio-x, tá? Você parte de raio-x formado em um tubo aqui de cobre, cobalto, molibdênio, você atinge a amostra pelo qual você quer analisar com esse raio-x, tá? Então você usa os planos cristalinos dessa amostra como uma grade de difração para esse raio-x, eles estão na ordem, e a partir do padrão de difração formado, você consegue tirar informações cristalográficas do seu cristal ou nanocristal, tá? Então você vai varrendo isso ao longo variando o ângulo. Eu vario o ângulo, em determinados ângulos vou ter interferências construtivas e destrutivas. Então, esse padrão de difração aqui, ele pode ser integrado, tá? Você faz um processo de integração, tá? Eu tenho esse primeiro anel, eu posso colocar ele na forma de um pico, esse segundo anel na forma de outro pico, terceiro anel na forma de outro pico, e esse conjunto de picos na forma desse gráfico, a gente dá o nome de difratograma. Então, a partir desse padrão de difração aqui, desse difratograma, a gente consegue obter todos os parâmetros de rede, coordenada atômica, ou seja, os parâmetros estruturais da amostra. Então, as técnicas de difração de raio-x, ela é hoje o estado da arte, né, para caracterização estrutural. Você pode fazer isso tanto com raio-x de bancada, mas também pode fazer com raio-x produzido por acelerador de elétrons, no caso, acelerador síncrono, tá? Então, produzo elétrons aqui no acelerador linear, acelero eles em um booster aqui, até eles serem relativísticos, né? Ficarem próximos da velocidade da luz. Então, toda vez que esses elétrons fizerem curva aqui, na partícula fizer um movimento aqui, ela vai irradiar, tá? De maneira transversal aqui. Então, toda vez que ela irradia aqui raio-x com diferentes comprimentos de onda. Então, eu posso selecionar determinado comprimento de onda e utilizar para fazer experimentos de difração, ou eu utilizo esse raio-x, tá? Com esse vasto comprimento de onda para fazer espectroscopia de raio-x. Tá? Para isso, a gente já precisa de grandes máquinas, porém, aqui, além dessa resolução, fazer essa análise estrutural, a gente consegue também uma resolução espacial, tá? Porque aqui o feixe já é um feixe nanométrico, então você pode fazer mapeamento estrutural em diversos tipos de amostras. A espectroscopia Raman, tá? Esse aqui é um equipamento que tem aqui no departamento de física. A gente mostrou também outro equipamento de difração que tem no departamento de física. Esse aqui é um TC-104.000. É uma técnica já que a gente, que a gente faz análise estrutural, mas o foco é a análise vibracional. Faz análise vibracional estrutural. Lá a gente vê o arranjo atômico, aqui a gente traz informações sobre as ligações químicas, né? Como esses átomos vibram, tá? Então, quando atinge a amostra com laser, ele pode ser espalhado elasticamente, tá? Não acontece nada, como também de maneira inelástica, tá? Ele pode perder energia ou ganhar energia. Se ele perde, a gente chama de Stokes. Se ele perde energia aqui, Stokes. Se ele não perde, anti-Stokes. Se ele ganha energia, anti-Stokes, ou seja, se ele rouba a energia da amostra, a gente tem anti-Stokes, no caso, se ele pega a energia, no caso, térmica da amostra, se isso não for igual a zero. Então, a partir desses sinais Stokes e anti-Stokes, a gente tem um espectro Raman, e esse espectro traz informações sobre as vibrações das moléculas pelo que a gente está analisando. Então, cada pico desse aqui corresponde a um modo vibracional da molécula pelo qual a gente está estudando, tá? Aí a gente tem uma técnica aqui, uma das mais antigas e mais baratas, que é a espectroscopia de absorção no ultravioleta visível, tá? Basta passar luz aqui no ultravioleta visível sobre uma amostra, tá? E medir no outro lado que comprimento de onda passou e não passou, tá? Com isso, o legal do espectro de absorção é que a gente consegue estimar o valor do band gap desse material, tá? Ou seja, dizer em que energia esse material absorve. Com
a diminuição do tamanho, tá? A gente passou a ter problemas com o limite de difração. Então, microscopia ótica, a gente não tinha mais poder de resolução assim para separar 2 pontos, tá? Com microscopia ótica. Para isso, a gente começou a utilizar a microscopia eletrônica, né? Começou a utilizar elétrons, tá? Então, a microscopia eletrônica de varredura, hoje, ela está presente em muitos laboratórios de pesquisa que faz pesquisa em nanomateriais, tá? Então, eu tenho incido um feixe elétrico nanométrico sobre a superfície da amostra. Em cada ponto que eu atinjo a amostra, esses elétrons podem bater e voltar, a gente chama isso de elétron backscattering, ou eles podem arrancar elétrons da amostra. Então, se eu coletar esses elétrons da amostra, a gente chama esses elétrons da amostra de elétrons secundários. Então, a partir do momento, se eu for fazendo isso pixel a pixel e coletando os elétrons secundários e o backscattering, eu posso fazer a montagem, fazer toda a varredura e fazer a montagem de imagem da amostra, tá? Então, os elétrons secundários, a gente tem informação topológica e morfológica da amostra, e os backscattering, eles trazem, além disso, eles trazem informações sobre o número atômico, tá? Então, essa diferença de contraste está relacionada com o diferente número atômico. Quando você arranca elétrons da amostra, né, outros elétrons. Olá. Que o João Vitor caiu? Acho que caiu. Cadê meu olho? A gente tem que esperar um pouco. Acho que ele deve estar voltando aí. Nessa hora, salva o celular. Parece que faltou energia lá, mas ele já está voltando. Acho que devido à chuva, né? Muito relâmpago aqui no Turu. Será que ele estava na UFMA ou estava em casa, na casa dele? Nem reparei. Ele tá em casa, Manuel. Não tá por aqui, não. Tá em casa mesmo. Seminário online é isso aí. Acontece. E aí, João? Tô de volta. Cara, teve um raio aqui, um trovão bem alto e faltou energia. Tu consegue reiniciar aí? Nada, tem que dar certo. Seminário online. Vamos nessa. Boa. Só um instante aqui, compartilhar a tela para você. Então vamos lá. Vamos aqui novamente, tá? Já que tu tá voltando aí, eu vou aproveitar para me intrometer aí. Pode dizer. Onde é que tá a superfície do material aí? A superfície do material aqui, ó, sample surface, esse traço preto aqui. Certo. E esse desenho aqui de baixo, o que ele significa?
Aqui de baixo é a perda de interação dos elétrons incidentes, tá? Então, esses elétrons aqui, bem da superfície aqui, eles são arrancados e a gente coleta ele aqui lateralmente em um detector que a gente chama de detector de elétrons secundários. Esses elétrons, eles interagem em uma pera bem grande. Um pouco mais embaixo, eles interagem de maneira elástica, eles batem e voltam. Eles batem e voltam e eu coleto com outro detector aqui em cima, que a gente chama de detector de elétrons retroespalhados, tá? E esses elétrons secundários, né, quando você arranca ele da amostra, você tira esses elétrons, outros elétrons que estão em camadas mais externas decaem. Quando eles decaem, eles emitem um fóton, tá? Esse fóton tem comprimento de onda de raio-x e ele é característico para cada átomo. Então, a gente consegue fazer espectroscopia, que a gente chama de EDS, tá? Então, além de análise morfológica, a gente faz também análise química utilizando microscopia de varredura. Então, microscopia de varredura, a gente faz análise morfológica, topológica e análise química, tá? Utilizando EDS. Porém, a gente tem possibilidade de fazer também microscopia de transmissão, tá? Então, a gente utiliza esse feixe eletrônico para atravessar a amostra, tá? A partir do momento que eu atravesso, o detector já não vai estar mais lateralmente, já vai estar embaixo da amostra. Eu coleto esses elétrons que atravessaram e montam imagens de transmissão. Aqui, imagem de transmissão campo claro, campo escuro. Esses elétrons, quando eles passam na rede cristalina, eles também se difratam, eles difratam formando um padrão de difração que carrega informação cristalográfica, assim como a difração de raio-x. Porém, aqui não é tão precisa quanto a difração de raio-x, porque aqui tem mais efeitos dinâmicos, tá? Quando o elétron passa, ele bagunça a rede. Porém, você tem a possibilidade de fazer essa difração de elétrons de maneira de alta resolução, ao ponto de você conseguir ver colunas atômicas, ó, utilizando HRTM, tá? Microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução. Então, a gente já chegou a nível atômico, tá? A gente consegue ver aglomerado de átomos de maneira bem eficiente já. Aqui é um exemplo de um Titan, tá? Um microscópio eletrônico de transmissão da Thermo Fisher, antiga FEI. Além disso, a gente consegue estudar esses materiais em condições extremas, tá? Então, estudando materiais em condições extremas, esses materiais, seja eles bulk ou nano, eles podem sofrer modificações, tá? Em condições extremas de pressão ou temperatura e irem para estruturas cristalinas, tá? Que não podiam ser observadas ou sintetizadas no laboratório químico convencional, tá? Então, é uma metodologia tanto de estudo da transição de fase, né? Uma área da cristalografia, como também um método de síntese físico, tá? Um método físico. Consiste em utilizar 2 diamantes, tá? Esses 2 diamantes têm um colete, a pontinha dele aqui é plana e bem pequeno. Entre esses 2 diamantes, a gente coloca um gasket, né? Que é uma plaquinha metálica com um furo, aqui, ó, tá na ordem de 100 microns. Dentro do furo desse gasket, a gente coloca a amostra pelo qual a gente quer analisar, ou mais de uma amostra, se a gente quiser que ela interaja, as amostras. A gente utiliza um rubi. Esse rubi é o meu calibrador de pressão. A gente usa as linhas de luminescência do rubi para medir a pressão no interior da célula. E essa pressão é a pressão hidrostática, tá? A gente utiliza um meio transmissor aqui, pode ser um gás ou um líquido, ou um meio sólido. Aqui no caso está o cloreto de sódio. No geral, utiliza-se gases e líquidos, tá? Então, em pressão hidrostática, a gente pode chegar na ordem do gigapascal. Então, são valores de pressão muito altos. Então, se a gente pegar as fossas das Marianas, lá na profundeza do mar, anda longe do que a gente consegue fazer com célula de pressão. Isso aqui tem implicações geológicas, tá? Muitas vezes a gente consegue obter estrutura cristalina de materiais que estão no interior da Terra lá. E com isso a gente pode explicar, em termos de geofísica, como foi a formação de certos minerais, tá? Além da possibilidade de a gente pegar estruturas aqui dentro que não pode ser sintetizada em laboratório. Esse tipo de experimento pode ser feito em condições extremas de pressão, mas também em condições extremas de temperatura, tá? Essa célula aqui, a gente pode investigar esse material por difração de raio-x, espectroscopia Raman, espectroscopia de absorção do ultravioleta visível, enfim, essas técnicas espectroscópicas que eu mostrei aqui para vocês, tem como fazer experimentos de pressão utilizando essas técnicas, mas também tem como estudar esses materiais em condições extremas de temperatura, tá? E aqui em temperatura a gente pode utilizar
Thermostages para espectroscopia Raman, tá? Para alta e baixa temperatura, tá aqui um criostato. A gente já tem holders para fazer microscopia de transmissão, então a gente tem como fazer difração de elétrons, acompanhar as propriedades estruturais, mas também morfológicas durante o processo de aquecimento. Holder para microscopia de varredura. Difração de raio-x, a gente já tem câmeras, inclusive o departamento possui tanto cela de pressão como câmeras de aquecimento, dedo frio, câmera de alta e baixa temperatura para difração, enfim. Todos esses equipamentos tem aqui no departamento de física da UFMA. Tá? Então, a gente pode investigar esses materiais tanto durante o processo de aquecimento, resfriamento, altas pressões, enfim. Você tem como produzir novos materiais em diversas condições termodinâmicas, digamos assim. E quais propriedades físicas a gente pode obter disso tudo, tá? De todos esses processos aí de síntese, caracterização e estudo desses materiais em condições extremas, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Que trabalho recente nosso, a gente conseguiu nanoestruturas de trióxido de molibdênio, tá? Essas nanoestruturas, elas foram sintetizadas em uma fase metaestável. Muitas vezes o material, não só por ser nano, ele possui propriedades tão interessantes, mas essas fases metaestáveis, elas costumam carregar propriedades bastante interessantes, porque elas não costumam ficar permanecer muito tempo nessa estrutura em condições atmosféricas, tá? Então, obtive esse nanobastões de trióxido de molibdênio, que são bastões bem longos, tá? De tamanho não tão uniforme, foram obtidos por síntese hidrotérmica, né? Utilizando o reatorzinho lá. Esses bastões, eles se cristalizam, formando túneis aqui na estrutura cristalina, utilizando os modos vibracionais pelo quais são mais durante o processo de aquecimento. Então, eu aquecendo essa amostra, eu vi que acima de 630 Kelvin, aqui no espectro Raman, esse espectro já começava a se alterar, tá? Indicando uma possível transição de fase. E os modos que mais se modificavam eram modos pelos quais estavam relacionados com esse modo vibracional, como se fosse de respiração desses túneis. Com isso, a gente conseguiu concluir que o que mantinha essa fase metaestável em temperatura ambiente era os íons que estavam presentes dentro desse túnel, tá? A gente conseguiu pegar por espectroscopia de infravermelho, quando esses íons saíram. E, além disso, tá? Aqui no ponto da transição de fase, essa transição aparentava ser de segunda ordem, aqui mistura de fase, mas quando a gente fez microscopia in situ, isso aqui é a microscopia eletrônica de varredura in situ, quando a gente fez microscopia a essa temperatura aqui, a gente viu que tinha bastões que já estavam na fase de alta temperatura e bastões que ainda estavam na fase metaestável hexagonal. Tá? No final do processo de aquecimento, a gente conseguiu obter microestruturas que dá para ver as lamelas, tá? São microestruturas com condições ideais para esfoliação, tá? Utilizando um método que aparenta ser um método de estudo, de transição de fase, mas pode ser um método de síntese também de nanomaterial, ou de materiais diversos, tá? Alguns modos vibracionais se comportam linearmente, tá? Então, a gente pode utilizar esse material como um dispositivo termoóptico, tá? Os modos de vibração, eles têm deslocamento linear, então funciona como um termômetro Raman. Esse termômetro Raman a gente usou em outros trabalhos em seguida, tá? Para estudar qual o comportamento desse material se eu aquecer ele não só utilizando um forno, mas sim utilizando o laser. Então, a gente utilizou o próprio laser do espectrômetro Raman. Então, eu tinha com uma potência de 8 miliwatts, tá? Eu permanecia o material na fase hexagonal, porém, se eu subir essa potência para 80 miliwatts, eu já faço uma sublimação nessa região, já tem uma cratera, tá? Eu fiz microscopia eletrônica aqui em bastões na borda dessa cratera, então foi o que a gente viu. A gente viu que as estruturas que sublimaram aqui no buraco, elas se depositaram, tá, na superfície das estruturas hexagonais, tá? Na forma de micropartículas e também na forma de nanopartículas e na forma de nanoplates, assim, na forma de pequenas placas.
E com isso, a gente tem um nanobastão que é hexagonal, decorado com placas, tá? Com nanoplacas, e essa placa tem estrutura ortorrômbica, tá? Então, a gente tem estruturas, nanoestruturas com dimensões, com cristalizadas na fase hexagonal e decoradas com nanoestruturas na fase ortorrômbica, tá? Além disso, com esse processo de ablação a laser, a gente conseguiu obter uma fase, tá, que é raramente encontrada para esse material, tá, que no caso é a fase beta, tá, fase beta do trioximolibdênio. Em algum ponto aqui, tá, com o aquecimento do laser, a gente obteve uma condição ideal para cristalização nessa fase beta. É uma fase que não é tão simples de ser obtida em laboratório químico convencional. Então, a gente obteve material utilizando uma rota não pouco convencional, que no caso é o aquecimento por laser. E aí, a gente está na forma de um manuscrito. Esse mesmo material, a gente teve a possibilidade de estudar ele em condições extremas, tá? Esses nanobastões, condições extremas de pressão. Então, esse material, ele sofreu amorfização induzida por pressão. A amorfização induzida por pressão, ela já é conhecida na literatura, que ela tem uma relação direta com a expansão térmica negativa. Então, materiais convencionais que têm expansão térmica positiva, eles podem ser misturados, ou digamos assim, formado um compósito com materiais com expansão térmica negativa, ao ponto de eu obter um material com expansão térmica neutra, que aí eu posso aplicar em nanotrilhas eletrônicas, porque independente do processo do aquecimento, aquilo vai ter zero de expansão, tá? Então, são uma propriedade bastante interessante. Para isso aqui, o processo de amorfização, a gente conseguiu, utilizando difração de raio-x, né, identificar o mecanismo, né, que é o de fechamento dessa lacuna que tem desse túnel que tem na rede cristalina. A partir do momento que o túnel fechou, a estrutura colapsou e entrou nessa fase amorfa, tá? Esse experimento aqui é realizado utilizando o acelerador síncrono. A gente ainda está na produção do manuscrito. Outro tipo de estruturas aqui, no caso de estruturas de molibdato de sódio sério, a gente pôde aplicar em remediação ambiental, tá? E a gente investigou aqui já as propriedades fotocatalíticas dela, tá? Então, a gente obteve estruturas, eles possuem morfologia semelhante a bipirâmides truncadas aqui. Então, tem vários planos cristalinos expostos, que facilitam a interação com o ambiente, com o meio, pelo qual essas estruturas podem ser inseridas. A gente fez a análise do band gap, a gente viu que o band gap estava bem dentro do visível, tá? Bem dentro do espectro do visível. Então, ficaria fácil da gente aplicar ela como fotocatalisadores, por exemplo, para acelerar alguma reação. Então, a gente utilizou esse material em processo de remediação ambiental, para degradação de efluentes têxteis, tá? O efluente têxtil é um grande problema para a natureza. Você colore a água e desgasta todo o ambiente ali para os peixes, enfim, animais aquáticos. E a gente estudou 2 corantes, tá? Azul de remazol, azul de metileno. Então, a gente viu que em menos de 60 minutos todo o corante de azul de remazol já estava praticamente todo degradado, já estava a água transparente. O azul de metileno, em menos de 5 minutos, tá aqui a imagem, a solução já está praticamente transparente, tá? E após os 60 minutos, a gente está com a água praticamente limpa, tá? Livre do processo livre da coloração, tá? Pronta para ser descartada. Esse processo foi totalmente fotocatalítico, tá? A gente fez processo de adsorção, então alguma coisa adsorveu na superfície aqui da amostra, porém, quando essa partícula foi irradiada, ela absorveu essa radiação, formou éxito, esse éxito interagiu com o ambiente ao entorno, formou radicais livres, esse radical livre quebrou a molécula dos corantes e aí deixou a água transparente, tá? Então, tem essa aplicação desses materiais em remediação ambiental. Esse mesmo material, a gente já conhecia essas propriedades fotocatalíticas dele, e a gente resolveu investigar a atuação dele para a produção de novas energias, tá? A aplicação dele como anodo para células fotoeletroquímicas. Na quebra, tá? No cisalhamento de água, ou seja, para geração de hidrogênio.
Então, a gente montou um dispositivozinho usando óxido de estânio índio, um dispositivo bem simples, tá? Onde eu tenho o molibdato aqui em cima, de sódio sério, uma camada condutora transparente, que é o ito, e o vidro, tá? E aí a gente passou luz por esse vidro, com esse dispositivo imerso em uma solução aquosa, e a gente viu que quando esse material era irradiado com luz azul, por que com luz azul? Porque está bem em cima do band gap desse material, esse material produzia bastante oxigênio e hidrogênio, tá? E esse material esse dispositivo apresentou até uma boa resposta. Então, acendendo e apagando a luz, essas estruturas não caíram de cima do dispositivo, se montou bastante estável e se mostrou como um material promissor para esse tipo de aplicação, tá? Para a geração de novas energias, energia limpa. Continuando nessa mesma amostra, a gente estudou ela em alta temperatura, obteve transição de fase isoestrutural, né, quando ela sai de uma fase, permanece na mesma fase, só que com os parâmetros de rede contraído ou expandido, tá? Essa transição de fase isoestrutural, ela é até rara aparecer em alta temperatura, mas apareceu para essa amostra, trabalho já mais recente. Além desse material, a gente, em colaboração com um grupo lá do Piauí, lá do professor Cleânio, recentemente a gente já obteve nanoestruturas, tá? Nanofios à base de óxido de tungstênio, tá? Dopado com molibdênio, e a gente investigou já esses nanofios, como o band gap dele de absorção não era dentro do visível, a gente estudou somente a propriedade de adsorção, ou seja, a capacidade que ele tem de adsorver coisas na superfície. Para isso a gente estudou o processo de adsorção do corante azul de metileno, que é um corante texto, na superfície dessa amostra, tá? E ele fez a limpeza da água em tempo bem pequeno, tá? Com o processo de dopagem com molibdênio, isso ainda acelerou essa limpeza de água. Então, tem agora a gente já tem alguma gama de material aplicado à remediação ambiental. Dentre esses materiais que a gente sintetiza, a gente tem outro exemplo aqui, que são nanobastões de molibdato de prata, tá? São bastões bem pequenos. Esse a gente ainda está em fase de manuscrito. A gente estudou ele em condições extremas de pressão, tá? Esse material nunca tinha sido estudado em condições extremas de pressão, e a gente obteve 2 transições de fase estrutural, ou seja, a gente tem mais 2 outros novos materiais, 2 novas estruturas cristalinas para o Ag2MO3O10, e isso a gente fez utilizando espectroscopia Raman e também difração de raio-x. Aqui a gente já utilizou o síncroton na Itália, o elétrico, em Trieste. Esse mesma amostra, tá? A gente utilizou ela para as propriedades antibacterianas, tá? A gente fez a medida do band gap dele, a gente viu que o band gap estava dentro do visível, então a gente fez o estudo da atividade antibacteriana do material puro, mas também com o material irradiado. Então, com ele puro, ele já tem eficiência antibacteriana nessas 2 cepas aqui, a E. coli e a aureus, tá? A E. coli aqui, bastante comum para infecções intestinais, e a aureus, ela vai do furúnculo até a pneumonia. Então, esse material teve bastante eficiência, tá? Isso no escuro, e iluminado ele teve mais eficiência ainda, tá? Ele apresentou uma melhor desempenho antibacteriano quando ele foi irradiado, tá? Com luz visível. Em combinação com antibióticos, né? A gente fez o estudo dele puro e com antibiótico. Ele, com o antibiótico, para a cepa E. coli, ele teve uma atuação melhor ainda do que ele puro, tá? Para a aureus, não. Para a aureus, a gente já não teve bons resultados dele junto com antibiótico, tá? Então, esses materiais têm, por eles absorverem luz visível, tá? E terem uma alta área superficial, eles são bastante utilizados em aplicação diversas. Sai da área da física, entra na química, biologia, enfim, são diversas aplicações. E esse trabalho já está submetido, e esse aqui a gente submeteu essa semana, tá? Espero que esse seja o primeiro trabalho com o nome da UFMA, que são materiais com estrutura bidimensionais. Então, aqui a gente tem tungstato de bismuto, sintetizado na forma de layers, tá? Essas layers possuem espessura de 0,82 nanômetros, tá? Isso é uma reprodução do que já vinha, que esse material foi descoberto recentemente, já foi descoberto agora em 2016. Então, a gente conseguiu reproduzir utilizando outra rota, tá? Uma rota
hidrotérmica, e a partir desse material, a gente investigou as propriedades antibacterianas dele, tá? Então, as propriedades antibacterianas desse material na forma de nanopartícula e também na forma bulk, ela só é viável se esse material tiver irradiado, tá? Se ele for irradiado com luz visível. Porém, as nossas monolayers aqui, elas apresentaram alta atividade antibacteriana, tanto na cepa padrão como na cepa resistente, tá? No escuro. Então, sem a necessidade de aplicação de luz, tá? Então, são materiais bastante interessantes. Às vezes você não pode usar, não vai utilizá-lo como um fármaco em si, eles não são tóxicos, porém, EPIs antibacterianos. Né? Além desses materiais nano, a gente também costuma produzir materiais que eles não são nano, porém, eles são formados a partir de estruturas nanométricas, a gente chama de estruturas hierárquicas, tá? É formado por blocos nanométricos, tá? Então, aqui tem um exemplo desse novelo de molibdato de ferro, que a gente estudou ele em condições extremas, fez teste antibacteriano, enfim, fez todo o dever de casa nele, aqui, ó, em teste em condições extremas de pressão. Esse material sofreu amorfização induzida por pressão em pressões muito baixas, tá? Consideradas baixas. Então, esse material a gente investigou também em alta temperatura, ele apresentou expansão térmica negativa. Então, é um material que possui, que é promissor em aplicações. Tá? Tá aqui outro, aqui a gente sai dos molibdatos e tungstatos, a gente entra num fosfato, tá? Não é nanométrico, porém ele apresenta faces cristalinas muito bem definidas, que pode ser utilizado em aplicações ainda antibacterianas, fotovoltaicas, fotocatalíticas ou, enfim, fotoeletroquímicas. A gente não fez estudo desse material ainda no que diz respeito a essas aplicações. A gente estudou ele, a transição de fase estrutural em alta temperatura, a gente viu que ele possui uma fase de alta temperatura, ou seja, já obteve um material aqui em condições de alta temperatura, beleza? E só para fazer umas considerações finais aqui, porque eu fiquei falando em diamante, em espectrômetro, enfim, microscópio, e a gente sabe que é coisa cara, mas eu quero falar um pouco aqui nas considerações finais só de dinheiro, tá? Isso aqui é um relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia de 2019, já é dessa gestão do governo federal. E nesse relatório, ele estimou que em 2020, o mercado mundial para nanotecnologia seria de 3 trilhões. Isso foi superado facilmente, tá? Foi superado facilmente. No Brasil, nosso investimento é baixo, porém, o investimento que a gente teve nesse mesmo relatório, nessa estratégia aqui, que a gente chama de estratégia de laboratório Cisnano, tá? Nessa estratégia do Cisnano, foi concluído, tá? Concluiu que o investimento de R$1 feito em um pesquisador do Cisnano teve retorno de R$3 para a sociedade, tá? Então, o investimento aparenta ser alto, mas o retorno social é mais alto ainda, tá? E relativamente rápido, porque o projeto Cisnano é de 2013, tá? Então, esse relatório é de 2019 e esse retorno social já estava em média de R$3 a cada R$1 investido no pesquisador do Cisnano, tá? E como ninguém faz nada sozinho, tá? Vou mostrar o grupo aqui, tá? Então, a gente tem o professor Paulo aqui na UFC, foi o meu orientador de doutorado, a gente vem trabalhando aí nessa parte de transição estrutural, condições de esquema de pressão, bem como o professor Cleânio, tá? Da Universidade Federal do Piauí, a gente trabalhando com essa parte de fotocatálise e transição de fase. José Gadelha estava lá em Imperatriz, na UFMA, a gente colabora nessa parte de cálculos de teoria do funcional da densidade, tá? Valdeni, tá? Então, o que o microscópio da UFCA não conseguia dar conta, o Valdeni sempre conseguia fazer excelentes imagens na central analítica da UFC, excelente microscopista, excelente pesquisador. O Henrique Douglas, da URCA, que é ele que, junto com os biólogos lá, realiza os testes antibacterianos nas nossas amostras, tá? O Wellington está trabalhando com a gente aqui, atualmente ele está como amigo da escola aqui na UFP, está sem bolsa, mas está trabalhando lá com o professor Cleânio. Ele está trabalhando nesse processo de transição de fase aí, dessas amostras diversas, principalmente com aplicações com um estudo utilizando difração de raio-x de luz síncrotron.
E esse era o grupo que estava trabalhando comigo na UFCA. Embora eu seja técnico, eu entrei numa briga feia lá para que eu conseguisse ter aluno de iniciação científica, tá? Então, antes de eu vir para cá um mês atrás, esses eram os 4 estudantes que estavam trabalhando comigo, o Itamar, a Vitória, a Priscila e o Nicolas, tá? Eles vinham realizando essa síntese desses materiais nos laboratórios lá. E aqui eu vou agradecer aos órgãos de fomento, que ultimamente não estão fomentando muito, mas tem que agradecer, ó, FUNCAP, CAPES, CNPq, e os 2 laboratórios externos que a gente vinha usando, que no caso é o LNS, tá? Laboratório Nacional de Luz Síncroton, e o Síncroton Elétrica em Trieste, na Itália. Então aí, senhores, estou à disposição.